Enquanto aguardamos o início desta audiência pública, assistiremos neste momento um pequeno filme relacionado à elaboração do orçamento de 2006. A dona Joana vive reclamando da falta de asfaltamento da rua onde mora. A dona Dirce também sofre com buracos na sua rua. A dona Joana resolveu fazer uma ligação para tentar resolver seu problema. A dona Dirce fez várias, ligou para amigos influentes e ganhou muitas promessas. A dona Joana ganhou mais que isso. A Câmara Distrital está abrindo um espaço para você sugerir emendas ao orçamento do DF. Participe e veja seus desejos serem atendidos. Câmara Distrital. Senhores, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um evento da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Nesta oportunidade, para a continuidade da audiência pública para a participação da elaboração do orçamento de 2006. Convidamos para tomar lugar à mesa e presidir os trabalhos o senhor presidente da Comissão de Orçamento e Finanças desta Casa e autor desta iniciativa, deputado Leonardo Prudente. Senhoras e senhores, bom dia a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a audiência pública da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, com vistas à discussão do orçamento de 2006, especialmente no plano piloto, Núcleo Bandeirante, Candangolândia, Guará, Lago Sul e Norte, Sudoeste Octogonal, Varjão, Parkway e setor de indústria. Eu gostaria de convidar para compor a mesa, representando aqui o senhor secretário de Planejamento, o diretor de elaboração de orçamento do governo do Distrito Federal, doutor José Itamar Feitosa. Para que os senhores tenham conhecimento do encaminhamento e do andamento dos trabalhos nesta manhã, nós inicialmente vamos fazer antes, nós vamos passar a palavra a pouco ao doutor Itamar, que fará em 10 minutos alguns comentários rápidos sobre a elaboração do orçamento, como elaborado o orçamento. E, em seguida, eu vou externar algumas necessidades referentes a estas cidades, né, que nós identificamos em visitas feitas à comunidade e também nos planos, nas audiências públicas dos planos diretores de ordenamento territorial. Houveram manifestações que estão aqui catalogadas também. Depois, os deputados, caso se dirijam a este auditório, terão a oportunidade de fazer as suas manifestações. E, em seguida, nós daremos a oportunidade para que os senhores possam estar
também dando a sua contribuição. Lembramos que as contribuições ao orçamento de 2006 poderão ser feitas por telefone, através do Disque Orçamento, que vocês assistiram o vídeo, que é o 3033-6666. As contribuições poderão ser dadas também oralmente. Aqui, aqueles que desejarem depois terão oportunidade de vir à tribuna e se manifestarem. E as contribuições também poderão ser dadas por escrito. Vocês receberão da assessoria uma ficha para você se identificar e uma outra para você colocar as suas sugestões, as suas recomendações e aquilo que o senhor ou a senhora gostaria que fosse contemplado nesse orçamento. Nossa audiência pública nós teremos bem objetivos em relação aos tempos e aos prazos, né? E nós terminaremos os trabalhos pontualmente 10 para o meio-dia. Haverá uma outra atividade neste auditório, então, pontualmente 10 para o meio-dia, nós estaremos encerrando os trabalhos desta manhã. Eu quero convidar também para fazer parte da mesa o deputado Odilon Aires e o administrador do Sudoeste, doutor Nilo Cerqueira. Gostaria também de convidar, que acaba de chegar, o Francisco Pires, administrador regional do Cruzeiro, também para fazer parte da mesa. Eu vou passar a palavra, então, ao doutor Itamar, que em 10 minutos fará as considerações sobre como é concebido a questão do orçamento, para que os senhores saibam das grandes rubricas, né, as grandes fontes, tanto de arrecadação quanto de despesas, que ele, então, fará uso da palavra. Com a palavra, o doutor Zé Itamar. Bom dia a todos, os constantes da mesa e todas as pessoas presentes. Meu nome é Itamar, eu sou representante da Secretaria de Planejamento e vou rapidamente, dar umas noções aqui de como está estruturado o orçamento de 2006 referente ao governo do Distrito Federal. Inicialmente, a equipe da Secretaria de Planejamento quer parabenizar a Câmara, por esses 2 anos de audiência pública e pelas inovações que estão sendo feitas. No ano passado foi feita a audiência itinerante em toda a cidade de satélites, e nesse ano com mais essa inovação da participação popular via telefone e via meio eletrônico e internet. Então, nós vemos que o processo de orçamento, que é bastante democrático, está cada dia mais democratizado. Bom, agora entrando nos detalhes um pouco mais técnicos, com relação à arquitetura do orçamento, o orçamento do Distrito Federal, em 2005, montou em 7.723 milhões. Para o exercício financeiro de 2006, nós temos um valor de 8.169 milhões. Isso representa um incremento nominal de 5,78%. O que ocorre? Para 2006, o governo local está com bastante austeridade com relação às finanças públicas e obedecendo corretamente os princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, então nós tivemos um crescimento bastante realista na receita do Distrito Federal e, consequentemente, tivemos que acomodar as despesas nos mesmos patamares da receita. Ou seja, nós tivemos aí em torno de 450 milhões de aumento no orçamento de 2005 para 2006. O que, se nós formos observar a série histórica do comportamento do crescimento do orçamento nos últimos anos, e até detalhando aqui o crescimento de 2004 para 2005, de 2004 para 2005 nós tivemos 19,24% de aumento no orçamento.
E de 2005 para 2006 nós tivemos 5,78, ou seja, nós estamos trabalhando dentro das nossas reais condições, né, de arrecadação. Bom, este valor, o Distrito Federal ele passa por uma situação bastante peculiar. Nós temos um orçamento de direito, que vai montar em 8 bilhões 169 milhões, e nós temos um orçamento de fato, que vai girar em torno de 13 bilhões 420 milhões. O que acontece? As despesas com saúde, educação e segurança são custeadas, suportadas, na sua maioria, com recursos do Fundo Constitucional, ou seja, recursos da União. Então, nós temos o nosso orçamento local e nós temos uma forte contribuição da União para pagar essas 3 áreas que são essenciais, né, para a prestação de serviços públicos e que são áreas que demandam muitos recursos, né, ok? Então, o Fundo Constitucional, ele vai entrar com recurso no valor de, vai contribuir com recurso no valor de 5 bilhões 257 milhões para custear essas 3 áreas que foram mencionadas. Retornando ao orçamento do Distrito Federal, que está montando em 8 bilhões 169 milhões, nós temos, eu vou falar para vocês como as principais parcelas, né, que compõem este número. Olha, nós temos o seguinte, nós temos programados para 2006 o valor de 3 bilhões 145 milhões para atender despesas com pessoal, ou seja, para manter funcionando os equipamentos públicos. Todo equipamento público precisa de pessoas para atender às necessidades da população. Então, nós temos programado este valor para 2006. O serviço da dívida, ele está em 244 milhões. Serviço da dívida constando tanto a amortização quanto o pagamento de juros. Ontem eu expliquei que nós pagamos dívidas hoje, principalmente de financiamentos. E os financiamentos que nós fizemos foram para atender a infraestrutura das regiões administrativas. Ontem eu sinalizei aqui, expliquei que as obras mais caras são as obras que não são vistas, ou seja, as obras de infraestrutura, fazer rede de esgoto, rede de água, adutoras, transmissão de energia elétrica, gerar energia elétrica, toda essa despesa, todo esse custo fixo, né, que nós temos, faz até um paralelo com a casa da gente, para despesas de condomínio, de água, luz, telefone, empregado e tudo mais, para se manter funcionando, é aquela despesa que a gente quase não vê, mas se faltar, aí sim, nós veremos. Então, várias das grandes despesas são obras não vistas, porque fazer estações de tratamento de esgoto é muito mais caro do que fazer uma obra ou até fazer um hospital. Mas só nós chegamos em casa, abrimos a torneira, a água sai, a água vai para o esgoto, é tratada, e são coisas que nós não vemos. Então, nós praticamente não sentimos. Esses 244 milhões que estão programados para 2006, okay, são para pagar empréstimos que nós fizemos para fornecer essas obras de infraestrutura. Nós temos programado também, para 2006, em despesas correntes, ou seja, toda a manutenção da máquina administrativa fora pessoal, nós temos o valor de 3 bilhões 218 milhões. Isso é toda a manutenção, todos os programas sociais, pagamento de energia elétrica, manutenção dos órgãos públicos, renda minha, pão da solidariedade, bolsa universidade, toda a despesa que nós gastamos para manter a cidade limpa, como nós temos, toda a despesa com coleta de lixo. Então, são nossas despesas de manutenção. Teremos também os nossos investimentos, que montam em 1 bilhão 241 milhões, que são todas as obras que serão feitas, as que continuam em andamento. Ok? E, para finalizar, eu vou dizer aqui, por alto, como é que essas despesas serão financiadas. Obviamente, nós teremos uma receita no mesmo valor da despesa, de 8 bi 169 milhões, e a principal parcela da nossa receita chama-se receita tributária, que terá no ano que vem 5 bilhões 370 milhões. São as despesas, são as receitas genuínas que são provenientes dos principais tributos que nós temos, que são ICMS
ISS, Imposto de Renda, IPTU, IPVA, ITBI Simples, o ITCD e as taxas. E dentro desse rol de impostos, o que tem a maior contribuição é o ICMS, com 3 bilhões 869 milhões. E nós temos aqui várias outras receitas que não são tão representativas, mas que darão suporte a se atender a essas despesas. Então, está assim arquitetada, né? Eu demonstrei como está estruturada o orçamento em grandes números. E gostaria de dizer para vocês que no site do planejamento, www.ceplan.df.gov.br, todas essas informações estão lá. Ok? Muito obrigado. Bom, dando sequência ao cronograma já inicialmente apresentado, eu quero registrar a presença do senhor Raimundo Formiga de Souza, diretor de esporte da AMO 32, do Guará 2, o Américo Arruda, professor do Guará 1, servidor da Secretaria de Educação, do Vitor Miguel Saraiva, vice-prefeito da SQSW 301 do Sudoeste, do Luiz Carlos Barcelos, assessor de planejamento do Parkway, representando neste ato o administrador Glauco, muito obrigado pela presença. A Camila Barbosa, técnica administrativa da Secretaria de Planejamento. Eu gostaria de pedir à nossa assessoria que pudesse projetar as comparações do orçamento 2005-2006, especialmente nas cidades elencadas, para que os senhores tenham uma ideia do quanto o governo pretende investir em 2006 na sua cidade, o quanto investiu, o quanto pretende investir e o que significa isso em relação à população da sua cidade. Bem, lembrando que eu queria pedir, nessa audiência pública, está contemplado o Cruzeiro também, né? Acho que esqueceram de digitar, mas as correspondências foram encaminhadas para o Cruzeiro, razão pela qual também temos aqui a presença do nosso administrador, Francisco Pires. Então, vou pedir à equipe que faça a correção. Mas nós estaremos, então, fazendo agora as comparações do orçamento 2005 versus 2006. O que é que foi investido em 2005 e o que se pretende investir em 2006, somando todas as estatais e também a parte de Secretaria de Obras. Vamos lá. Não tem essa... Pode passar. Isso, está perfeito. Bem, para os moradores do plano piloto. No plano piloto foram investidos R$ 658.128.512 em 2005 e o orçamento cresce para R$ 675.957.840, com um acréscimo de 2,71%, com uma população de quase 200 mil habitantes e um orçamento per capita, um investimento altíssimo, da ordem de R$ 3.398 por habitante. Veja a comparação gráfica, né? Voltando aí o plano. Ok, Núcleo Bandeirante. Núcleo Bandeirante, nós tivemos 12 milhões. Eu não vou falar os números todos, para poder facilitar para mentalizarmos apenas as ordens de grandeza. Foram quase 13 bilhões em 2005 e um pouco mais de 14 bilhões em 2006, com um acréscimo de 11%, uma população de 22 mil habitantes e um orçamento per capita de R$ 633. Candangolândia, nós tivemos 10 milhões. Lembre que investimentos em saneamento também, às vezes, tem muita infraestrutura que você não vê, mas que foi investido e que será investido na sua cidade, e que são obras de infraestrutura que muitas vezes não estão em superfície. Então, foram 10 bilhões em 2005, 12 bilhões em 2006, um acréscimo de 19% em Candangolândia, um orçamento per capita de R$ 915. Guará, região administrativa do Guará. O Guará tem um aumento substancial, mas muito pequeno ainda se compararmos o tamanho da população do Guará. Vejo aqui muitos moradores, representantes aqui do Guará. Veja que nós tivemos 16 milhões de investimento na cidade em 2005 e temos a projeção de 33 milhões de investimentos em 2006,
com um acréscimo de 97%, porém, um orçamento per capita ainda muito modesto, da ordem de R$ 290 por habitante. Região administrativa do Cruzeiro. Lamentavelmente, Pires, o Cruzeiro teve redução de investimento. Nós tivemos quase 9 milhões de investimento em 2005, teremos apenas 4 milhões em 2006, uma variação negativa de 55%. Esta não tem o orçamento per capita. Vamos voltar lá no Cruzeiro. Pires, quantos habitantes nós temos no Cruzeiro? Só o Cruzeiro. Só o Cruzeiro. Em torno de 28 mil, né? Então, depois, Léo, você faz a conta, divide os 4 milhões pelos 28 mil, para nós termos uma ideia aí do quanto é que nós teremos de investimento. Aliás, é importante frisar também, porque nos orçamentos anteriores, nós não tínhamos a região administrativa do Sudoeste e Octogonal, e os investimentos ficavam todos concentrados, e agora há a separação, R$ 143 por habitante. Também muito modesta os investimentos no Cruzeiro. O Lago Sul, nós tivemos 6 milhões em 2005, passamos para 10 milhões em 2006, com um acréscimo de 65%, um orçamento per capita aí da ordem de R$ 412. O Lago Norte, nós tivemos 38 milhões em 2005, 32 milhões, uma redução de 17%, 32 milhões de investimento em 2006, um orçamento per capita aí da ordem de R$ 1.300, com uma população de 23 mil habitantes. Vejo aqui alguns também moradores do Lago Norte. Região administrativa da Sudoeste Octogonal, nós tivemos 1.400.000 em 2005, 1.300.000 em 2006, uma variação negativa de 10%, uma população de estimada em 46 mil habitantes, um orçamento ínfimo, né, da ordem de R$ 28 por habitante. Também vejo aqui que será motivo de preocupação para os moradores do Sudoeste, né, doutora Mirinês? Será de muita preocupação aí essa questão do orçamento aí para 2006. O Varjão, nós tivemos 8 milhões de investimento em 2005, 18 milhões em 2006, uma previsão aí de 110% de acréscimo, um orçamento per capita da ordem de R$ 3.093, e naturalmente deve estar contemplado o grande programa habitacional aí, né, em convênio com o BIRD, que já está em fases finais de acertos para início já no ano que vem. Início esse ano, né, doutora Denise? Em andamento, né? Bom, Parkway, uma nova região administrativa, houve investimentos em 2005 da ordem de 2,5 milhões, uma redução de 43% para investimentos da ordem de 1.370.000, um orçamento também muito ínfimo, de R$ 71 por habitante, uma população de 19 mil habitantes. Setor de indústria, região administrativa do CIA, não havia região administrativa, portanto não estava contabilizado, é importante também os moradores do Guará entenderem que o orçamento do Guará o ano passado estava agregado em seu orçamento as despesas para o setor de indústria. E agora, como foi separada, então isso também justifica alguma eventual redução. Nós temos 2 milhões de orçamento e não há uma população disponível, até porque é um setor eminentemente comercial, onde as pessoas são muito poucos aqueles que fazem daquilo ali a sua residência, um caseiro ou um guarda, alguma coisa nesse sentido. Uma região comercial e industrial. Acho que terminou, né? Doutor Itamar, agora é com o senhor. Esse povo está esperando aqui a sua explicação do porquê, né, que há tanta divergência, tanta discrepância e tanta desigualdade nessa questão da distribuição orçamentária, né, nas várias cidades, se nós considerarmos
às populações aqui colocadas. Eu lhe darei 5 minutos para os seus esclarecimentos. Em seguida, os deputados presentes farão uso da palavra e depois os administradores regionais. Ok, eu serei bastante breve. O primeiro ponto é a austeridade fiscal. Ou seja, como foi falado, nós diminuímos bem a quantidade de receita para gastarmos o que arrecadamos e seguirmos bem os preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. O segundo ponto é o seguinte, esses relatórios são extraídos por regionalização, correto? Ou seja, pela regionalização do Cruzeiro, as obras que tem para o Cruzeiro, tanto na unidade orçamentária do Cruzeiro, quanto em outras unidades que pode afetar o Cruzeiro, né? Mas nós temos uma regionalização chamada 99, que é a do Distrito Federal, que aumentou substancialmente. Ou seja, a nova CAP, que faz várias obras em todas as regiões administrativas, a regionalização da nova CAP é 99. Por quê? Porque ela abrange o Distrito Federal como um todo. A Secretaria de Obras, que faz obras no Distrito Federal todo, ou seja, a regionalização dela, ela utiliza como 99, ou seja, com certeza, na Secretaria de Obras, tem inúmeras obras programadas, tanto para o Cruzeiro, tanto para o Lago Norte, para todas as regiões administrativas que estão regionalizadas como o Distrito Federal. Okay? Então, o que aconteceu? Em 2006, é uma facilidade para o governo até na questão de licitação. Tá, okay? Você tem muito mais condições de ser mais ágil, o governo tem condições de ser mais ágil, se ele usar a regionalização 99. Então, foi o que aconteceu. Se tirar relatórios, vão verificar que a regionalização de 99 subiu em muito. E o terceiro ponto é um ponto que consta até da lei orgânica, ou seja, consta da lei orgânica do Distrito Federal e, se fosse observar o orçamento da União, consta do orçamento da União. É o seguinte, nós devemos diminuir as diferenças regionais, ou seja, enquanto existem regiões administrativas que já têm muitos equipamentos públicos, nós temos regiões administrativas que têm poucos equipamentos públicos. Inclusive, eu falei sobre as dívidas que nós contraímos para fazer infraestrutura, certo? Em várias regiões administrativas. Na hora que nós estamos pagando 244 milhões em 2006 de endividamento, esse dinheiro já foi aplicado principalmente nas regiões mais novas, correto? Então, nós temos o quê? Nós temos também um artigo na lei orgânica que solicita ao orçamento que ele diminua as desigualdades regionais. E, finalizando, nós também estamos utilizando a função distributiva do governo, que é praticamente o que se pede no artigo da lei orgânica, a função distributiva, a gente tentar equacionar, né, os equipamentos públicos em todo o Distrito Federal. Então, por isso que algumas regiões administrativas tiveram o recuo de recursos, ou seja, chegamos à receita com patamares normais, os órgãos do governo que estão dentro de regionalização 99, que abrange todo o Distrito Federal, com certeza tem programado muitas obras para essas unidades orçamentárias também, para as regiões administrativas. Nós temos que diminuir as desigualdades regionais e temos que também tentar equacionar no mesmo nivelamento os mesmos equipamentos públicos em todo o Distrito Federal. Então, é por aí que estão as coisas. Muito obrigado. Eu quero registrar aqui a correspondência recebida do presidente do Conselho Comunitário de Candangolândia, senhor Zoroastro Prates, que apresenta por escrito as suas sugestões, e entre elas a reconstrução da Escola Júlia Kubitschek, a construção da 7ª Delegacia de Polícia Civil, a pavimentação da Avenida do Contorno, ampliação e reforma do posto de saúde da cidade. Será feita, as suas observações serão colocadas nas notas taquigráficas e nos registros desta comissão e, naturalmente, distribuído para todos os 24 deputados dessa casa, e lembrar aos senhores participantes que esta audiência pública está sendo gravada, lamentavelmente não está sendo transmitida ao vivo, mas ela estará sendo retransmitida, editada e retransmitida
em algumas sessões aí nos próximos dias. Eu passo a palavra ao deputado Odilon Aires. Meu presidente Leonardo Prudente, administrador Nilo, Itamar, Francisco Pires, vocês aqui presentes, eu quero mais uma vez cumprimentar Leonardo, e eu fui o segundo, o governo do PT fez o orçamento participativo, esse troço está me atrapalhando. Nós estamos em uma sessão de trabalho em que, Leonardo, nós estamos democratizando o orçamento. Eu ontem falei aqui com o Itamar, parabenizando o Itamar por estar aqui. Eu fui algumas vezes criticado porque eu fui à cidade satélite. Eu tenho aqui, deputado Leonardo Prudente, a discussão do orçamento, em que Vossa Excelência fez um comparativo aqui, e esse comparativo realmente é doído para nós. É a cidade mesmo que moro, cidade do Pires, sudoeste, que nós somos vizinhos, moro ali, conheço toda a cidade, houve uma redução. No entanto, se eu estiver errado, o Itamar vai me corrigir. O comparativo que o deputado Leonardo apresentou é da proposta orçamentária encaminhada. E o orçamento que nós temos, deputado, hoje, é aquele orçamento consolidado que nós temos do Cruzeiro, Sudoeste e das demais cidades, foi o orçamento realizado, foi programado que nós fizemos aqui dentro. Foi fruto, a discrepância é justamente fruto do que nós mudamos. E que pela primeira vez nessa casa nós mudamos o orçamento. E fui criticado, fui chamado até atenção, você mudou o orçamento? Mudei sim. E o orçamento é para ser mudado. O orçamento é uma peça feita dentro de uma programação técnica, mas, de repente, não está atendendo o anseio da população. Eu sei que aqui tem servidores públicos, o orçamento não é só obra, o orçamento não é só infraestrutura, o orçamento não é só pagamento de hospital, o orçamento é orçamento. É a peça mais importante, é o instrumento público mais importante. Melhor do que o financeiro, você só viabiliza um projeto se você tiver orçamentário. Portanto, o orçamento apresentado, deputado, chegou numa situação ruim aqui na Câmara, e nós mudamos. Quero dar só exemplo. Eu visitei todas as cidades. Você esteve comigo. Às vezes eu não reuni, por exemplo, eu fui a Ceilândia juntamente com Braslândia. Eu fui a Sudoeste, na audiência pública, lá na Sudoeste, juntamente com o Cruzeiro. Ele estava, o Pires estava. Eu fui a Candangolândia junto com o Parkway, junto com o Núcleo Bandeirante. Depois eu fui a Planaltina, junto com Arapuanga, também o Vale do Amanhecer. Estivemos em Samambaia, Recanto das Emas. Então, eu fui lá e convidava a cidade para estar presente, porque eu não dava conta de 27 cidades. Aí que nós mudamos o orçamento. E, para nossa felicidade, para o conhecimento da população, nós tivemos aqui, e nós estamos discutindo o orçamento, até que possamos avançar, nós recebemos um exemplo, vou fazer do que nós estamos discutindo hoje. Cruzeiro e octogonal, nós recebemos 19 emendas de diversos. O que era diverso? Era aquilo que não estava consignado no orçamento, aquilo que você não podia qualificar como uma peça orçamentária. Então, o cidadão da cidade imaginava, eu vou colocar uma emenda que seja um assunto que não está dentro do PPA, dentro da LOA. De forma que aquilo nós não podemos qualificar. O que nós qualificamos, por exemplo, logradouro público, nós tivemos 8 emendas, Cruzeiro e octogonal. Nós tivemos 0 para emprego. Percebe que naquela cidade o povo tem relativamente emprego. Mas você ia para urbanização, Cruzeiro e octogonal. 23 emendas da população, da sociedade. Diferente daquele orçamento que foi elaborado, planejado pela Secretaria de Planejamento. Nós fomos para segurança pública, 4 emendas. Iluminação pública, 7 emendas. Saúde, na cidade, octogonal, Cruzeiro, saúde, 15 emendas. 15 emendas. Educação, 3 emendas. Esporte, 4 emendas. Saneamento básico, 0. Social, aí nós identificamos o que era social dentro do PPA, dentro
da Lei de Diretriz Orçamentária, 12. Serviços, 2 emendas. Lazer, 7 emendas. Transporte, 2 emendas. Aí que foi o orçamento que nós chegamos nessa defasagem. Eu não me lembro quanto foi que chegou aqui na casa. Então, este papel que o deputado está fazendo aqui é justamente para corrigir aquilo que foi elaborado, aquilo que foi feito lá junto com o governo, e nós fomos discutir. Portanto, nós tivemos 1.196 emendas com a sociedade. E quero dizer que a melhor forma de fazer orçamento é justamente essa. É você discutir com a sociedade. Eu quero dizer que ontem levei, através do Leonardo Prudente, dentro da modalidade que nós fazemos de encaminhamento de emendas, o parlamento, a casa, pode modificar, não pode alterar. Pode remanejar, pode acrescentar, fazendo a modificação. Coube a cada deputado fazer 3.200.000 reais de emenda. Nós agora alteramos um pouco, o presidente vai dizer, mas quero deixar para vocês que a experiência que eu tenho já de um bom tempo nesta casa, que as emendas de parlamentar nós não conseguimos implementar, nós não conseguimos executar. Tanto é que na Lei de Diretriz Orçamentária tem uma emenda da minha autoria que o governo não pode fazer remanejamento, né, Itamar, de emenda de parlamentar. Agora nós concedemos, através do entendimento, para que pudesse fazer o remanejamento. E tem um projeto de lei da minha autoria, que tramita na casa, é que no ano eleitoral nós não podemos fazer aumento de imposto. Não podemos fazer. Tramita também nessa casa. Mas eu sei que aqui tem bastante servidor público, eu conheço muita gente aqui dentro, dizer, Nilo, Prudente, Tamar, Pires, como eu, que somos servidores públicos, eu vou centralizar as emendas da minha autoria como parlamentar para o ticket de alimentação. Eu sou um deputado, o único deputado nesta casa que levantou a discussão do pagamento do ticket de alimentação ainda em 1992. E daí para cá nós tivemos o ticket de alimentação, mais 4 anos sem pagamento. Eu já fiz um requerimento à secretária de administração para dizer o passivo trabalhista de vocês que estão atrasados, passaram 4 anos sem receber, e agora eu vou dotar para o pagamento do ticket de alimentação. Eu não acho justo que um ticket de alimentação em Brasília não dá a um servidor público, não tem condições de almoçar no porcão. Um almoço no porcão, servido ali no porcão, é R$ 75. Como é que você vai levar todo o ticket do seu mês para fazer um pagamento? Eu não sei se lá recebe ticket, eu não sei se recebe, mas R$ 75 é o ticket de alimentação dos nossos servidores. Aqui nesta casa, R$ 506. Desde do deputado, eu recebo R$ 506 ticket de alimentação. Desde o deputado ao mais simples servidores, no mais simples servidor. Então, eu tenho tido essa briga e vou entrar com o projeto, tramita nesta casa, vamos votar, e aí sai a manchete nos jornais, ou alguém, até colega, diz, isso é vício de iniciativa. O maior vício de iniciativa é você não ter a coragem de entrar com esse projeto. Eu entrei, equiparando o ticket de alimentação de 99 para 506. Então, eu vou consignar no orçamento essa entrada. Votamos nesta casa com a emenda minha, o Refaz. O que é o Refaz? Não vou explicar o Refaz, mas é também uma peça orçamentária. O que é o Refaz? Foi uma adequação do orçamento aprovado em 2004, que nós aprovamos. Aí veio o Refaz. O que é o Refaz? O Refaz é débito de ICMS, de ICS, com redução de 99%, para adequar o orçamento, a tentar um excesso de arrecadação. E entrei com a emenda da minha autoria, que para as multas, que nós somos multados aí toda hora, também ser contemplado dentro do Refaz. De forma, presidente, parabéns pela iniciativa, o orçamento é isso mesmo, Itamar. Eu sei que não é nenhuma crítica ao governo, nem uma crítica à sua equipe, não é crítica à Secretaria de Planejamento, nem à Secretaria de Fazenda, mas o orçamento é isso, é discutido em praça pública. Então, parabéns aqui às cidades que estão presentes, os gestores que estão presentes, os DAG, que sofrem muito com relação à execução do orçamento, e eu me coloco à disposição no meu gabinete como subrelator. Muito obrigado e bom dia. Obrigado, deputado Odilon. Eu passo, então, a palavra aqui ao administrador Nilo Cerqueira para fazer as suas considerações. Bom dia a todos. Senhor presidente da
Comissão de Orçamento e Finanças desta Casa, deputado Leonardo Prudente, deputado Odilon Aires, representante da Secretaria de Planejamento, doutor Itamar, meu colega de administração, Francisco Pires, colegas outros do governo que estão aqui neste recinto, senhores membros da comunidade, já aqui cidades já elencadas. Eu não sei se tem alguém aqui da nossa região administrativa, do Sudoeste Octogonal. Antes nós tivemos um evento até muito tarde com o governador, o nosso governador Joaquim Roriz, que esteve nos visitando para inaugurar a iluminação pública do canteiro central do Sudoeste. E, infelizmente, eu acho que não tem ninguém aqui da lideranças comunitárias da nossa região administrativa. Mas eu quero, em primeiro lugar, parabenizar aos deputados Leonardo Prudente e Odilon por esta iniciativa, inclusive a comissão de fiscalização desta casa, que realmente tenta, com essa iniciativa, democratizar a discussão do orçamento aqui nesta casa. Aliás, é um dos papéis desta Casa de Leis, exatamente democratizar todas as discussões, né, às quais nós não temos acesso. E quando eu digo nós mesmo, porque eu também estou administrador regional, mas sou cidadão brasiliense há 40 anos, estou nessa cidade e faço vida pública há 28 anos. Portanto, eu acho que essa é uma iniciativa importantíssima para que a gente possa discutir aqui, ainda em tempo, as questões orçamentárias que não puderam ser discutidas quando do envio dessa peça, né, pelo Poder Executivo à Casa de Leis, a esta Casa de Leis. Eu quero apenas fazer uma indagação, deputado Leonardo Prudente, se me permite, ao doutor Itamar, e perguntar se é possível termos, eu vejo que o nosso orçamento, que está sendo destinado à região administrativa, a qual administro com muita honra, que houve um decréscimo de 10%, nós tivemos 1.471.000 nesse ano em curso, e teremos projetado para o ano de 2006 1.323.000, portanto, com um decréscimo de menos 10,18%. Eu quero só perguntar, eu sei que realmente algumas obras de infraestrutura, aliás, todas as obras de infraestrutura, até porque hoje as administrações regionais não executam nenhuma obra, isso é tudo feito pela Secretaria de Obras e Novacap, né? É preciso que vocês entendam isso, aqueles que estão aqui, os membros da comunidade que estão aqui de outras regiões administrativas. Eu gostaria de saber se é possível os administradores terem, aqui eu falo em meu nome, eu não tenho autorização do Pires para falar, mas, se possível, termos o que está projetado de obras que serão executadas pela Secretaria de Obras, pela Novacap, né, dentro da nossa região administrativa. Né? Se possível, pudéssemos ter o que já está programado, na verdade, por todas as secretarias, e não só a Secretaria de Obras, para a nossa região administrativa, para que pudesse ficar um pouco mais tranquilizado. Para responder a pergunta, passo a palavra ao doutor Itamar. Veja bem, a Secretaria de Planejamento é um órgão central. Nós só pegamos informações, tabulamos e fazemos os instrumentos legais que não são, né, necessários fazer. Agora, com relação à programação de obras, elas constam das unidades orçamentárias, Secretaria de Obras e Novacap. Aí teria que ser um pleito direcionado a essas unidades, porque nós só compatibilizamos, né? Os dados chegam e nós montamos a peça dentro da legalidade. Mas esse tipo de informação aí é da unidade orçamentária mesmo, nós não temos. Teria que ser solicitada a unidade, a Novacap e a Secretaria de Obras. Deputado Prudente, eu pergunto isso porque seria de muito valia. Eu até acabo de ser informado que temos alguns moradores aqui da nossa região administrativa, das octogonais, né, e do Sudoeste. Muito bem.
obrigado pela presença. Mas a preocupação, veja só, é para que a gente dê uma celeridade maior no conhecimento do que se pretende fazer por cada Secretaria de Estado em cada região administrativa, até porque, para que a gente não perca, para que não percamos tempo nessa questão de buscar aquilo que já está programado, né? Então, na verdade, eu penso que a gente poderia ter esse centralizado, mas também, então, a partir dessa informação, farei esses questionamentos diretamente a todas as secretarias, para que possamos, então, ter o conhecimento mesmo daquilo que está programado, por exemplo, pela Secretaria de Obras, para a nossa região administrativa, pela Nova Cap, né? E assim sucessivamente. A minha participação é essa, deputado Prudente, Leonardo Prudente. Eu agradeço muito o convite de estar aqui, estou aqui com muita honra participando desse evento, que eu acho que é de fundamental importância. Procuraremos encaminhar a Vossa Excelência, em tempo hábil, naturalmente, as questões que não puderam ser contempladas no orçamento original, encaminhado pelo Poder Executivo, né? E então nós faremos, a posteriori, o encaminhamento daquilo que pretendemos que sejam atendidas como emendas. Muito obrigado. Obrigado, doutor Nilo. E aqui também nós estaremos atentos a essas questões, e se o senhor entender que algumas dessas obras que estão contempladas possam ser alteradas ou outras possam ser priorizadas, esta casa terá toda a boa vontade de acolher e trabalhar para que o pleito da comunidade do Octogonal e do Sudoeste venha a ser acolhido. Eu vou, então, neste momento, após a palavra dos preletores aqui da mesa, aqueles que desejaram fazer as suas colocações, fazer a leitura, até para que a gente possa poupá-los de se dirigirem até o microfone, e aqueles que não fizeram as suas observações e quiserem, terá a oportunidade. Mas nós faremos aqui a leitura, lembrando que essa audiência pública está sendo transmitida pela TV Distrital, no canal 9 da NET, para todo o Distrito Federal. E nós temos também aqueles que quiserem fazer as suas sugestões pelo telefone, poderá utilizar o Disque Orçamento no 3033-6666, e ali nós teremos uma central para receber a sua sugestão. Essa sugestão será consolidada num relatório que será encaminhado aos 24 deputados desta Casa de Leis. Pois bem, o Luiz Hagen, que é morador do Parkway, ele faz a sugestão que, em razão da RA Parkway não dispor de galerias de águas pluviais, drenagem, esgoto sanitário, peço que seja inserido no programa 99 da TerraCap. Recuperação da malha viária, com 44 anos de existência, precisa ser refeita. Parabéns, Luiz. Tuas observações serão encaminhadas às autoridades. A Maria José Moreira da Silva, moradora do Sudoeste, solicita a pavimentação de ruas, delegacias, quartel da PM e a promoção de atividades esportivas. É importante, Maria José, que você coloque isso um pouco mais detalhado, porque senão fica muito genérico, né? Porque pavimentação onde? Em que local? É para acrescentar? É para ampliar? É para... não tem nada? Os quartéis, a questão é um pouco mais complicada. Que tipo de atividade esportiva poderia contemplar essa comunidade? Então, é importante que haja um detalhamento para facilitar o acatamento pelos deputados. Senhor Vitor Miguel, também, da Prefeitura da SQSW 301, eu vejo aqui, são várias lideranças, Nilo Cerqueira, sou aqui do Sudoeste, presentes a esta audiência pública, dando a sua sugestão. Sugere que, em função da 301 contar com infraestrutura mínima, a Prefeitura sugere a confecção dos seguintes itens:
a iluminação pública, as calçadas, a sinalização horizontal e vertical das vias, o ajardinamento e praças e a quadra de esportes. Eu vou passar, então, aqui, como está absolutamente detalhado, eu já vou passar isso para o administrador, que ele possa fazer colocá-lo como prioridade na sua administração. O Pompeu Neto, também da 301, é o síndico do edifício. Ele solicita a implantação também da iluminação das calçadas, a sinalização horizontal e vertical, o ajardinamento, além das quadras de esporte. É muito importante que a comunidade se mobilize e que o atendimento de pleitos coletivos será priorizado, em detrimento aos individuais. Então, quanto mais pedidos, né, e de preferência por organizações, por síndicos, por associações de bairros, por prefeituras comunitárias, a possibilidade do acatamento é maior, porque isso tem prioridade em relação às sugestões individuais. Então, se tem uma praça que precisa ser revitalizada, quando uma pessoa pede, haverá dificuldade de colocação. Mas se 2, 3, 5, 10, 50 pedem por aquilo, naturalmente há um clamor popular e o deputado será sensível a este clamor popular. Vou passar também aqui a solicitação da Maria José, né, também do Sudoeste, e essa do Parkway fica comigo. A Sheila Oliveira, do Cruzeiro Novo, fala com referência à melhoria das escolas públicas. É importante dizer que escola, que tipo de melhoria, né, porque a questão do orçamento, nós temos várias rubricas, né, e algumas delas são de custeio das escolas. Então, é importante essa questão. Nós sabemos que o ensino no Brasil e aqui em Brasília ainda carece de muito ajuste, de muito aperfeiçoamento e tudo, tem muita coisa para se fazer. Mas se puder detalhar, isso vai facilitar. Da mesma forma, a Ariane Caldas fala sobre, além da melhoria das escolas públicas, a melhoria da urbanização, também moradora do Cruzeiro Novo. Então é importante, Ariane, que você mande para nós, aqui para a Câmara, mande para o administrador da sua cidade, que está aqui presente, que é o Francisco Pires, né, essa questão da urbanização. Quais são as áreas, efetivamente, que precisa, em termos de prioridade, nós estamos falando de 2006, né, em termos de prioridade, que precisariam ter um carinho especial na questão da urbanização. E a Camila Barbosa Alves, também do Cruzeiro, além de falar do investimento em educação, sendo essa extremamente carente atualmente, todas três fazem críticas, né, e com razão, nessa questão da educação. A Rayane, população aqui da Asa Norte, a Rayane Munique Souza Silva, da reforma dos hospitais, do aumento do quadro de pessoal, de médicos, enfermeiros e o atendimento. O governo já há uma previsão no aumento do quadro, já para 2006, já está contemplado no orçamento, e também o aumento do programa do Saúde na Família, que hoje vem sendo executado pela Fundação Zerbini, também há uma previsão substancial de acréscimo desses atendimentos, e também de reforma de hospitais. Nós já temos aí a reforma do hospital de base, mas nós sabemos que é ainda muito acanhado os valores para a saúde, em detrimento da real necessidade que a saúde realmente precisa de saúde, não é verdade? E nós estamos observando isso com muita clareza na CPI da saúde. O Robson, morador da Asa Sul, fala da recuperação dos meios-fios e de boca de lobo e da melhoria na coleta de lixo. É importante que o Robson também possa especificar se isso é especificamente na sua quadra, na SQS 111, ou se isso é de uma forma geral, né? E as deficiências de coleta de lixo também devem ser informadas, porque a Qualix, a empresa que hoje ela faz a coleta de lixo, o seu contrato está sendo expirado. Nós sabemos de cláusulas contratuais que não vêm sendo cumpridas, e é preciso que a gente observe se isso é uma falha do Estado, né, ou é uma falha da empresa que não está cumprindo o contrato. Então, é muito importante, Robson, que isso seja colocado à luz aqui nessa casa.
O Rony, da Asa Norte, da 313 Norte, faz uma solicitação de mais investimentos em eventos culturais. Então é importante que o Rony dê sugestão que tipo de evento cultural que ele gostaria que fosse contemplado na sua região administrativa. O Américo Cavalcante de Arruda, professor da Secretaria de Educação, morador do Guaraú, solicita a reestruturação e reforma das escolas em relação ao funcionamento físico e recursos materiais para melhor atender a população. Veja aqui nessa comissão, nós começamos a sentir um clamor, né, com muita gente preocupada com a questão da educação e com muita razão. A Benigna de Oliveira Bento, também moradora do Guaraú, da QI 8, fala da reforma do calçadão do Guará 2. Muito bem lembrado, viu, Benigna? Nós sabemos que isso é um pleito não seu, mas de muitas pessoas. Nós já recebemos, inclusive, ligações do nosso Disque Orçamento, né, em relação a isso. E, naturalmente, isso vai reforçar ainda mais a sua participação nesta audiência pública, junto com os pleitos, naturalmente, estará sensibilizando os deputados e o governo. A Tânia Regina de Oliveira, também moradora do Guaraú, fala dos reparos também nas calçadas, especialmente da QI 8. Já fica mais fácil, porque a Tânia ela especifica, então facilita o dimensionamento, porque quando o deputado vai fazer uma emenda, não dá para ele fazer a emenda genérica. Olha, nós vamos construir a calçada, ele tem que destinar um valor. E muitas vezes as emendas dos deputados não são executadas, a grande maioria não é executada, porque não tem, Pires, o cuidado de analisar quanto vai custar aquela obra. E às vezes você coloca um valor simbólico, esse valor o governo não suplementa, dificilmente suplementa, e a obra fica sem executar e o orçamento fica perdido. Então, aqueles que derem sugestão, inclusive os que quiserem trabalhar um pouco mais, e eu vou dar uma dica para você que está nos assistindo e para você, né, que quer participar do Disque Orçamento e quer participar e quer que a sua emenda seja atendida, se você puder fazer uma visita à Nova Cap ou à administração regional, conversar com os técnicos na área de edificações, na diretoria de obras, tanto da administração quanto na Nova Cap, para auxiliá-lo, né, a fazer a estimativa do custo e trazer para o deputado o seu pleito e quanto isso vai custar, isso vai facilitar em muito. E eu tenho certeza que a probabilidade da sua emenda ser executada será infinitamente maior se você colocar o seu pedido, colocar o valor estimado e uma planilha de custos em anexo. Então, eu estou dando a dica aqui para aqueles que quiserem aprofundar um pouco mais no orçamento da sua cidade. Especialmente a Tânia e a dona Benigna, que fizeram aqui as suas considerações. A Iraneide Andrade, também, do Guará 2, da quadra 46, fala da reforma da praça da QE 46 do Guará 2. A pista de acesso que se inicia no anel viário, próximo à QE 38, passando pela 42, 44, 46, seja prolongado até a Candangolândia. Uma excelente sugestão. Tenho certeza que irá facilitar muito a vida daquelas pessoas. O Márcio Ricardo de Oliveira, Chute Inicial Corinthians, deve ser a instituição que ele representa, morador da QE 19, fala de verbas para a formação de atletas junto às escolinhas de futebol de Brasília, né? Ou especificamente a Bolsa Atleta. Muito bem lembrado, Márcio. Isso, naturalmente, precisa ser uma preocupação do governo, uma preocupação aqui dos nossos deputados. O Raimundo Formiga de Souza, do Guará 2, da AMO 32, autonomia política e financeira para cidades satélites. É preciso mesmo, né, Pires? Você, como administrador, e o nome já diz, o Pires fica com o Pires na mão. Em todos os momentos, os administradores estão sempre com o Pires na mão, ali, porque não tem autonomia de absolutamente nada, né? O recurso de custeio é algo insignificante. A população pensa que ele que não faz as obras porque não quer, e naturalmente é porque não tem autonomia, e nós esperamos que, né, a gente possa avançar, e eu defendo a eleição direta do administrador regional, defendo a criação das câmaras de vereadores comunitárias, né, sem remuneração, é importante, para que a gente não onere ainda mais os cofres públicos nas cidades satélites, e que a gente possa ter uma maior participação da sociedade. Já houve um avanço
nessa última escolha, mas ela ainda é muito acanhada em relação àquilo que a gente espera e aquilo que a gente deseja. A Francisca, Dona Francisca Gonçalves do Nascimento, moradora do Varjão, fala da quadra coberta lá no Varjão, que isso, naturalmente, é um anseio de muitos moradores ali daquela cidade. Também o Antônio Bezerra Maciel Filho, também da quadra esportiva. O Raimundo Silva também fala da quadra coberta lá no Varjão, olha aí. E a Nailma Nascimento, também, moradora do Varjão, também pleiteando a cobertura da quadra. São vários pedidos de uma mesma obra e eu tenho certeza que isso estará sensibilizando os deputados. Nós temos aqui o Diego Leonardo, morador de Sobradinho. Eu quero lembrar o Diego e quero convidar o Diego para estar participando conosco no dia 3 de novembro, onde nós estaremos discutindo exclusivamente Planaltina, Sobradinho, Paranoá, Itapuã e São Sebastião. Estas cidades, nós estaremos aqui discutindo o orçamento dessas cidades. No dia 3, eu quero convidar o Diego para estar conosco aqui nessa nossa audiência. Nós temos aqui o pastor Antônio Paulo dos Santos, morador de Candangolândia, do Conselho de Pastores, do COPEV. Parabéns pela sua participação, muito obrigado. Ele faz um pleito do aumento da verba para a cultura e também para a área social. É muito importante, pastor Antônio, se o senhor puder dar uma discriminada nessa questão, né, nessa questão cultural e nessa questão social, para facilitar o nosso encaminhamento. Nós temos aqui um pedido aqui do Paranoá, aqui, da Marli. Eu quero convidar a Marli também para estar presente conosco no dia 3/11, que nós estaremos falando exclusivamente do Paranoá. Nós temos o Frederico Ribeiro, morador do condomínio Morada dos Nobres, que também faz a sua sugestão e que nós estaremos discutindo também as questões de Sobradinho, que envolve toda essa área dos condomínios ali. No dia 3/11, eu quero convidar também o Frederico Ribeiro para estar conosco neste dia. Pois bem, uma solicitação da Lúcia Helena, moradora do Cruzeiro Novo. Tem bastante gente aí do Cruzeiro, do Sudoeste, em Pires, está bem representado. A Lúcia Helena, lá da quadra 805, pleiteia a iluminação pública junto aos espaços destinados a lazer. São os campos de futebol, os locais que são pontos de meninos de rua. Eu vou passar isso aqui, então, diretamente ao Pires. Eu tenho certeza que ele vai ver isso com carinho. Está sendo registrado aqui e também será encaminhado aos nossos deputados, viu, Lúcia? E dizer o seguinte, eu tenho andado em muitas cidades, e uma das reclamações, um dos apelos é a iluminação pública, em muitas áreas. Brasília já melhorou muito em relação a isso, mas a questão da iluminação é até mesmo, não é só uma questão de conforto, é uma questão de segurança. Hoje, iluminação é uma questão de segurança. Agora, por outro lado, o governo mandou para essa Casa de Leis, e nós estamos aí com a relatoria, nós vamos fazer, inclusive, uma discussão depois, uma audiência pública, sobre o aumento da taxa de iluminação pública. Há um aumento substancial que vem para o bolso do contribuinte. Agora, que naturalmente vai ajudar todas essas questões, essa questão colocada da Lúcia Helena, e muitas outras, eu tenho certeza que esses recursos serão suficientes para sanar as dificuldades e os problemas de iluminação pública de todo o Distrito Federal. Mas vai arder no bolso do contribuinte, no bolso de vocês. Então, é uma decisão difícil de ser tomada, né? É importante que a gente não tenha paixão, que a gente veja isso com muito critério, para poder entender a importância, né, do aumento da iluminação pública, para poder atender essas questões, e que você amanhã não venha falar que o seu deputado votou pelo aumento da iluminação pública. É importante que os senhores tenham essa leitura e essa consciência, que é importante a gente poder estar tirando um pouquinho de cada um, para que a gente possa dar conforto para muitos. Eu quero lembrar aqui, com relação ao asfaltamento da octogonal, que eu já tenho um pedido de indicação que foi aprovado aqui nesta Casa de Leis,
que é a indicação 3.670, que recomenda o secretário de Infraestrutura o asfaltamento da 305, né, a SQSW 305, ali nas proximidades do Bloco M da região administrativa do Sudoeste. E eu vou passar isso aqui para que o administrador regional possa estar cobrando também do senhor secretário de Infraestrutura a realização dessa importante, porque isso é um pedido de minha autoria, mas que foi aprovado e que, a partir de então, é um pleito de toda a Câmara Legislativa. É só uma resposta aqui que o administrador Nilo Cerqueira vai dar, para que a gente possa ver se tem alguém. Alguém gostaria de fazer o seu minuto de consideração? Pudesse levantar a mão? Ali a professora, mais alguém? Mais alguém inscrito? Dona Maria José, né? Dona Maria José. Mais alguém gostaria de... O outro ali. Ok, então nós temos 2 inscritos. Eu vou pedir os 2 que se desloquem. Já fique próximo aqui o microfone, que ele terá o seu 1 minuto após as palavras do Nilo, e em seguida nós estaremos encerrando a nossa reunião. Apenas para informar a Dona Maria José, o que me foi passado pelo presidente aqui, deputado Leonardo Prudente, que, com relação a senhora colocou aqui, quartel da PM, quero informar a senhora que o governador já deu todo o sinal verde, ontem mesmo esteve conosco, e que até o final do ano lançaremos a pedra fundamental, né, e darão início às obras de construção do quartel da Polícia Militar lá no Sudoeste. A Polícia Militar tem um terreno de 18 mil metros quadrados, né, Dona Maria José, eu quero informar a senhora que foi quem levantou a questão, e que a partir de janeiro, me parece que já começaremos as obras do quartel da Polícia Militar lá no Sudoeste. Com relação a essa pavimentação, o restante da pavimentação da SQSW 305, sobre o qual o deputado se referiu, eu quero dizer também, deputado Prudente, que a informação da Secretaria de Obras é de que não só essa obra, mas 9 obras que o governador nos aprovou, ainda este ano, né, que esta obra está já em início de processo de licitação. Tá? A questão da pavimentação, urbanização final da 305, ainda este ano. Então, é uma informação que eu tinha que passar. Já surtiu efeito, já então, naturalmente, né, o apelo aqui da Câmara Legislativa. A população solicitou, os deputados fazem as indicações, muitas vezes, encaminham o governador solicita ao secretário de Obras, o secretário de Obras vai realizar, e aqui o administrador já vem dar a boa notícia aqui para aqueles moradores da 305 ali, em relação à questão do asfaltamento. Com relação à iluminação pública, quero dizer também que nós temos um levantamento para tudo que falta ser iluminado no Sudoeste e nas octogonais, principalmente no canteiro central, e o presidente da SEB nos garantiu ontem, junto com o governador, que até maio do ano que vem estarão atendidos todas as localidades que precisam de iluminação pública, de implantação e melhorias, em torno de 1,5 milhão que falta para isso, e a 2ª Avenida, a 4ª Avenida, algumas quadras residenciais da área econômica e todo o canteiro central das octogonais serão atendidos até maio do ano que vem. Desde que seja aprovado aqui nessa casa o aumento da iluminação pública, nós já tivemos essa informação. Dona Maria José, a senhora pode ter um microfone aqui que pudesse descer e passar para... Gostaria só que os 2 oradores pudessem, nós temos aí um prazo regimental para cumprir, fossem bastante objetivos, sucintos, né? Prezados senhores, bom dia. Eu vim a esta reunião, recebi isso ontem, e ontem mesmo saí ali nos empresários, né, de dono de comércio, sobre isso aqui. Eu digo, olha, tem 2 anos e 4 meses que eu estou aqui no Sudoeste. Então, eu quero que vocês me ajudem. O que é que eu devo responder aqui? Pedir aqui, lá nessa reunião. Eu li, que ótimo. Então, esses assuntos que eu dei aí foram justamente da turma dos comerciantes aí do Sudoeste. Ali, eu moro ali na 102, né? E um que mora lá no Lago Sul, né, foi que disse assim, olha, você coloca a construção de delegacias e quartéis do PM e dos bombeiros,
Ah, tá bom. Promoção de atividades esportivas e culturais da sua cidade, que é bom aqui para os jovens. Aí eu cheguei e disse assim, construção de escolas. Aí ele disse assim, não, construção de escola junta muito traficante, não sei o quê, não sei o quê. Eu digo, tá, então tá. E aqui, e pavimentação de ruas. Nós já temos quase pavimentado, eu digo, né, deve faltar alguma coisa. Então, foi consulta que eu fiz, né, aos comerciantes dali da 102, que eu moro ali na 102, CLSW 102, né? Saí assim, e hoje de manhã passei e disse, olha, vou lá, reunião, vou falar sobre isso. Então, aí vou falar com eles, que esse aqui da construção, delegacia já tem, já está aprovado, né? Da delegacia de quartéis, de PM. Quartel da PM. Já está. Pois eu vou Quartel, falar. sim. Delegacia ainda não, mas Sim, está o ainda- registro aqui da delegacia. Mas nós aí vamos que encaminhar. entra tudo, né? Aí É eu vou verdade. falar com eles. Olha, nós vamos votar com o nosso deputado. Eles acham graça. Ele morre de rir. A minha querida disse, que é isso, mamãe? Você já gosta de política, né? certo. Eu digo, não, quem nos faz o bem, que nos atende, a gente tem que votar, né? Eu sempre votei com o Leonardo Prudente, sempre. Desde que eu estou aqui. E palotável, no Pedro. Declarou. Fico muito Leonardo honrado. Prudente e palotável, eu sempre voto. Eu não vou deixar de votar no cristão, né? Eu voto nele, bem. E aí eu vou avisar a turma que eu comentei, né? Que eu perguntei, olha, que nós vamos ser atendidos, né? Vocês vão ser atendidos. Que eu perguntei para vocês. A responsabilidade aumentou muito agora, viu, Aumentou, gente? da promoção. Sim, aí também, promoção de atividades esportivas e culturais na sua cidade. Isso é muito bom, né? Aí eu falei sobre a construção de praças, né? Não, construção de praça não, de jeito nenhum, que aqui junta os. Aí ele chegou, foi assim, me mostrou, tá vendo aqueles barracos ali? Mostrou ali na 102, por trás, né? Não posso na comercial, né? Na outra. Tá vendo aqueles barracos ali? Aquilo tudo é malandra. Não queremos isso aqui, não. Nós queremos aqui segurança mesmo, né? E atividades esportivas, culturais para jovens, para todo mundo. Isso é muito bom. Aí é isso aí, né? Muito obrigado. Eu Se a senhora puder deixar o papel aqui. Aí eu preciso falar com eles. Certamente. Agradeço muito a presença da doutora professora Maria José, que nos honra com a sua presença e faz um pleito especial na questão da segurança. E seguramente, né, será visto com muito carinho. Tá certo. Eu vou dar um visto aqui para dizer que nós recebemos isso aqui, viu? Eu vou pedir para o administrador do Sudoeste também assinar aqui junto comigo. Vou comprometer o administrador aqui. Muito obrigado, viu? O outro inscrito, onde está? Que queria fazer alguma consideração? Pode chegar até aqui. Bom dia a todos, cumprimento a mesa. Eu não votei no senhor não, deputado, mas quero elogiar o seu trabalho que o senhor tem feito para o Brasil. Votei no deputado Odilon Aires, mas nem por isso a gente tem que deixar de elogiar o seu trabalho. Lembrar que essa reunião, essa audiência pública não é uma audiência do deputado Leonardo Prudente, é uma audiência regimental da Casa e coordenada pela Comissão de Orçamento, e eu estou à presidência da Comissão de Orçamento, mas ela é aberta a todos os deputados, a todos aqueles que desejam, independente de partido, independente de posições e ideologias políticas. Por isso, elogiamos o seu trabalho aqui na Câmara Legislativa. Deputado, meu nome é Aguinaldo Alves Pereira, prefeito comunitário do setor habitacional Arniqueira, setor que tem hoje 8 mil unidades habitacionais, representando 30 mil pessoas. Nós estamos pagando IPTU, fomos favoráveis ao pagamento, não questionamos na Justiça. Hoje nós estamos dando uma contribuição de arrecadação para o governo federal em torno de 7 milhões anual. E gostaríamos que fôssemos contemplados no orçamento com valores para que sejam feitas obras de infraestrutura. Asfaltamento lá, nós temos 12 quilômetros de asfalto custeado totalmente pela comunidade. Tudo que nós temos implantado hoje em termos de infraestrutura foi a comunidade que pagou. Então, nós gostaríamos que esse dinheiro do IPTU fosse revertido no orçamento está em discussão, que pelo menos parte desse dinheiro fosse revertido em obra para aquele setor. Obrigado.
Muito obrigado, naturalmente, está registrado e faremos o encaminhamento. Muito obrigado. O último, só fazer registro aqui com muita satisfação do Antônio Giroto, que é o chefe de gabinete do deputado Augusto Carvalho, sempre presente, né? O deputado está aí? E registrar que o deputado Augusto Carvalho é um deputado muito atuante nas discussões pertinentes ao orçamento, tem contribuído comigo, contribuído com a Comissão de Orçamento, mesmo não fazendo parte, tem participado das discussões referentes ao orçamento e só não está presente porque está presidindo, neste momento, a CPI da Educação, que está acontecendo agora também, simultaneamente, no plenário da Casa. Muito obrigado, Giroto, pela sua presença. O último que fará as suas observações, em seguida nós... Bom dia a todos, eu sou Vitor, sou o vice-prefeito da SQSW 301. Conversei, inclusive, ontem rapidamente com o Nilo e agradeço sempre a atenção que temos tido, não só da Casa, da Câmara, como também da própria administração. E eu queria falar só sobre um outro assunto que nós esquecemos de colocar. Estamos aqui, Pompeu e eu, representando a 301. Eu queria colocar só mais um assunto que nós esquecemos e que, de repente, pode ser bem interessante para todo o Sudoeste. É a possibilidade de começar, de repente, um estudo agora para ver a possibilidade de fazer mais entradas e saídas no parque que possa dar acesso ao Sudoeste. Nós temos, por exemplo, ali entre a SQSW 100 e 101, uma pista que leva à avenida principal. E se tivesse uma saída do parque ligando a essa pista, com certeza iria desafogar barbaramente aquela saída principal que fica em frente à PMI e atenderia não só ao Sudoeste, como também a quem vai por dentro do parque, para Guará, para Taguatinga, e tem só aquela saída para desafogar o trânsito. Muito obrigado, muito boa observação. Eu vou pedir depois, no final da reunião, que o Nilo já tenha a resposta e ele vai passar para você. Nós já estamos no nosso adiantar da hora, apenas fazer o registro do Adalberto Corrêa de Araújo, do Guará 2, da reforma das escolas públicas, implantação de microcomputadores, fala da inclusão digital, parabéns. O Adalberto Corrêa também, ele fala da criação do polo desportivo no CAV, referente a futebol, atletismo, natação e basquete, visto que a estrutura do CAV necessita de investimento. Parabéns. É o mesmo, Adalberto? Adalberto também, da 42. As duchas no calçadão do Guará 2, implantação de novas academias ao ar livre, sendo que só existe uma no Guará 1 e uma no Guará 2. O Aguinaldo Alves, da Arniqueira, também nós já falou, né? O Adalberto Patrocínio fala também de um quebra-mola antes de cada faixa de pedestre, tipo lombada, principalmente no Guará 2, onde as vans corredeiras não respeitam as faixas de pedestre. É verdade, Adalberto. Parabéns, isso será naturalmente a sua última observação. É a concretização do Parque Ecológico da QE 42, que é um projeto antigo, é um pleito antigo daquela comunidade, e essa casa não pode ficar omissa em relação a essas questões. Muito obrigado pelas suas considerações e as suas observações. Registrar a presença do Dr. João Bosco aqui, da Secretaria de Saúde, advogado da Secretaria de Saúde, também que nos honra com a sua presença, do Robson, que já fez as suas colocações, do Hernandes Antônio da Costa, economista da Administração Regional do Guará, Erlandes, né? Muito obrigado, Erlandes, pela presença. Muito obrigado aos senhores líderes comunitários, aos senhores que deixaram as suas casas, que deixaram também ali. Pode trazer aqui um pouquinho aqui mais perto aqui, que eu... Octogonal, Cruzeiro e Octogonal. Tá certo. Estou bem, deixa eu colocar isso aqui para a nossa TV distrital, a nossa TV possa estar aqui, aos nossos amigos aí do Cruzeiro e do Octogonal, que está participando e apoiando as discussões do Orçamento 2006. Dá um close aqui da pessoal da Cinegrafistas, né? Tirar a foto aqui também, muito importante, viu? Muito obrigado pelo carinho de vocês, muito obrigado por esse gesto, pela demonstração, né? E, portanto, meu muito obrigado a todos, né? E que nas próximas vezes nós podemos estar atendendo vocês e contemplando a expectativa de vocês. Parabéns, muito obrigado, uma boa tarde, está encerrada a presente audiência pública.